No silêncio profundo que envolve a alma, surge um personagem que, em meio a pensamentos confusos e sentimentos apertados, decide abrir o coração diante do divino. Ele não encontra palavras fáceis, não encontra discursos prontos, mas encontra um espaço onde tudo o que sente pode finalmente respirar. Em cada emoção carregada, há um nó que tenta se desfazer. Em cada lembrança, um eco de coisas que ele não soube expressar a tempo. Mesmo assim, ele sente que não está sozinho, porque existe alguém que observa cada movimento interno, cada lágrima que nunca chega a cair, cada gratidão que não sabe virar frase. E é nesse cenário intimista, quase secreto, que ele começa uma conversa que não depende de voz, apenas de entrega. O protagonista percebe que há alguém que enxerga além do que seus olhos mostram. Alguém que percebe suas preocupações antes mesmo que ele as entenda, que acolhe suas alegrias com a mesma intensidade com que segura seus medos. Ele tenta formular agradecimentos, tenta construir frases bonitas, mas se dá conta de que não precisa, porque esse ser que o acompanha conhece inclusive o que ele não admite sentir. Há um verso antigo gravado em sua memória, uma lembrança que ressoa com força, afirmando que tudo o que ele pensa já é conhecido. Isso o comove profundamente, porque revela que mesmo quando ele falha em falar, ainda assim é compreendido. A falta de palavras deixa de ser fraqueza, vira ponte para algo maior. Ao revisitar sua própria história, ele começa a perceber traços de cuidado espalhados por capítulos que ele julgava vazios. Momentos em que o perigo passou perto e ele nem percebeu, mas uma proteção silenciosa esteve ali. Situações em que acreditava estar completamente sozinho, mas havia um amor escondido nos detalhes, guiando, sustentando e o impedindo de cair mais fundo. Cada lembrança se transforma em evidência de graça, como se mãos invisíveis estivessem sempre ocupadas reconstruindo o que ele não sabia que estava quebrado. Ele passa a enxergar que sua jornada nunca foi apenas sobre sobreviver, mas sobre ser guardado, mesmo quando não entendia o motivo. Se você está sentindo essa paz chegando até você através desse vídeo, clica para se inscrever e caminhe junto comigo nessa jornada de fé. E deixe um comentário contando o que mais te falou ao coração até esse momento. Mesmo carregando falhas, erros e momentos de distância, ele percebe que sempre houve um retorno possível. Não importa quantas vezes caiu, quantas vezes se perdeu, quantas vezes acreditou não ser digno, sempre encontrou acolhimento. Não encontrou rejeição, nem silêncio, nem portas fechadas. Encontrou braços que permaneciam abertos enquanto todos os outros se fechavam. Encontrou compreensão onde ninguém mais ofereceu. Encontrou paciência quando o mundo só devolvia pressa. E diante dessa constatação, nasce dentro dele uma gratidão que não depende de frases perfeitas. Nasce uma certeza, a de que existiu, existe e continuará existindo um amor que o sustenta quando tudo ao redor falha. E é a partir dessa certeza que sua história continua. Em meio às lembranças do que já viveu, o personagem se vê diante de um sentimento que transborda e o acompanha como um fio de luz em meio ao caos. Ele recorda os dias em que o medo parecia maior que sua coragem, as noites em que a escuridão parecia engolir qualquer esperança e, ainda assim, havia sempre uma presença constante guiando seus passos. Ele se pega refletindo sobre esse amor que o sustenta, um amor que não depende de merecimento, que não vacila diante de falhas humanas, que permanece quando até ele mesmo desiste de si. A impressão que tem é de que existe uma força tão firme e tão suave que atravessa sua fraqueza e o faz permanecer de pé, mesmo quando tudo dentro dele grita para cair. Nesse contraste entre fragilidade e cuidado, ele encontra uma paz que não sabe explicar, mas sente profundamente. Ele então revisita mentalmente as ocasiões em que sua fé quase se desfez,
quando a dor parecia roubar o ar, quando o desânimo esvaziava qualquer força que ainda restava. Foram momentos em que ele pensou que não suportaria e que talvez fosse o fim de sua própria história. Mas, surpreendentemente, surgia sempre um alívio invisível, uma mão que o levantava na exaustão, um consolo que chegava antes mesmo que ele pedisse, como se alguém estivesse atento aos segredos mais silenciosos do coração. Esse cuidado constante o fazia perceber que não caminhava sozinho, que existia algo maior o segurando exatamente quando ele estava prestes a soltar tudo. E enquanto essa compreensão se firmava, ele sentia renascer dentro de si aquilo que julgava perdido: força, esperança e vontade de continuar. Com o passar das recordações, ele entende que todas as suas quedas foram acompanhadas de recomeços providenciais. Todos os seus choros foram seguidos por um acolhimento que não julgava nem afastava. Ele percebe que mesmo nas fases em que não conseguia orar, havia alguém ouvindo os ruídos quebrados da sua alma, traduzindo cada sentimento que ele mal conseguia organizar. Em momentos em que não tinha mais onde se firmar, encontrava apoio. Nos instantes em que não sabia como respirar entre as dores, encontrava consolo. Cada detalhe da sua caminhada revelava um padrão de cuidado que jamais se interrompia, como se estivesse cercado por uma proteção que ultrapassava qualquer lógica humana. E essa constatação o enchia de um respeito profundo, misturado a uma gratidão que se tornava quase palpável. Por fim, ele percebe que não está ali para pedir nada, mas para reconhecer tudo o que já recebeu, inclusive aquilo que nunca viu, nunca entendeu ou nunca valorizou. A vida inteira dele se torna uma prova viva de que foi carregado, protegido, guiado e restaurado inúmeras vezes, mais vezes do que consegue contar. Ele sente que cada passo dado até aqui foi sustentado por algo maior do que suas próprias forças, e por isso sua gratidão se transforma em uma entrega silenciosa, porém completa. Ele entende que a verdadeira riqueza está em reconhecer esse cuidado contínuo, essa fidelidade que não falha, essa presença que nunca abandona. E ao final dessa reflexão profunda, tudo o que deseja é honrar, agradecer e celebrar o quanto foi amado desde sempre, mesmo quando nem imaginava. Ao recordar cada capítulo de sua caminhada, o personagem percebe que as maiores transformações de sua vida aconteceram silenciosamente, muito antes de ele compreender o que realmente estava acontecendo. Ele olha para trás e vê portas que se abriram no momento exato, oportunidades inesperadas, caminhos que surgiram como se fossem parte de um plano maior. Mas também enxerga portas que se fecharam sem explicação na época, decisões que pareciam injustas, interrupções que o deixaram confuso, e hoje entende que tudo aquilo era proteção disfarçada. Ele percebe que houve milagres acontecendo nos bastidores, enquanto ele tentava apenas sobreviver ao dia, detalhes que passaram despercebidos, mas que moldaram cada passo seguinte. A gratidão cresce, porque ele reconhece que não caminhou sozinho e que até nos seus erros mais intensos encontrou paciência em vez de condenação. Nas noites em que sentia que o peso do mundo esmagava o peito, ele se lembra de chorar em silêncio, imaginando que ninguém jamais entenderia o que estava sentindo. Porém, nesses momentos, surgiu um consolo que não veio de palavras humanas, mas de uma paz que parecia preencher lugares internos que ele nem sabia como nomear. Partes quebradas foram restauradas sem que ele precisasse explicar nada. Cicatrizes antigas foram finalmente tocadas com delicadeza, e medos profundos começaram a perder força diante de uma confiança que crescia aos poucos. Ele entende que a força que encontrou não veio dele, mas de algo muito maior, capaz de transformar sua fraqueza em coragem. Essa percepção o faz olhar para si mesmo com mais gentileza, sabendo que não precisou ser perfeito para ser cuidado. Em meio a essas lembranças, ele também reconhece as pessoas que passaram por sua vida.
Algumas chegaram como respostas para momentos difíceis, trazendo apoio, carinho e direção quando ele mais precisava. Outras se afastaram, e mesmo que tenha doído na época, hoje ele entende que o afastamento também foi cuidado, libertação e proteção. Ele percebe que foi guiado mesmo quando não tinha ideia de para onde ir, que recebeu esperança quando estava completamente perdido e que batalhas invisíveis foram vencidas sem que ele percebesse o perigo que estava tão perto. Cada detalhe revela que esteve guardado muito além de sua compreensão, como se mãos invisíveis moldassem continuamente a jornada para que ele não se perdesse de si mesmo. Agora, ao juntar todas essas memórias, ele se encontra diante de uma certeza absoluta. Tudo o que viveu foi sustentado por uma presença constante que nunca desistiu dele. Cada respiração, cada amanhecer, cada livramento silencioso se torna motivo de gratidão. Ele sente que seu coração finalmente encontrou um lugar seguro para descansar. Um ponto onde a fé não é mais apenas crença, mas experiência. Sua vida inteira se transforma em testemunho de cuidado, bondade e graça que se repetiram inúmeras vezes. Por isso, em vez de pedidos, ele oferece entrega. Em vez de dúvidas, oferece confiança. E com toda a profundidade da alma, ele expressa uma gratidão que não cabe em palavras, mas que ainda assim tenta dizer obrigado por tudo, hoje e sempre. À medida que o personagem deixa suas últimas palavras ecoarem dentro de si, surge uma nova compreensão que o envolve com a mesma suavidade de um amanhecer lento, desses que iluminam sem pressa, apenas permitindo que tudo volte ao seu devido lugar. Ele percebe que chegou a um ponto da jornada em que o silêncio também fala, em que a paz não depende mais de respostas e em que a fé se tornou mais sólida do que qualquer incerteza que já o assombrou. Cada memória revisitada, cada cicatriz curada e cada vitória silenciosa se juntam como peças de um mosaico maior, revelando uma história que não foi construída pela força, mas sustentada pelo cuidado divino que o acompanhou em cada passo. Ao respirar fundo, ele entende que sua gratidão não é apenas por aquilo que já passou, mas também pelo que ainda está sendo preparado, pelos caminhos que ele nem imagina e pelas promessas que se desenham no horizonte, prontas para florescer no tempo certo. Com essa percepção mais profunda, o personagem sente seu coração se abrir de uma forma nova, como se uma parte adormecida despertasse dentro dele. Ele reconhece que não caminhou por essa estrada apenas para sobreviver, mas para aprender a enxergar o extraordinário escondido dentro do simples, o sagrado presente nos detalhes que antes pareciam comuns. Ele entende que ser guiado não significa ausência de desafios, mas certeza de que mesmo no caos existe direção. A cada batida do coração, cresce nele uma reverência que o deixa quase sem palavras, pois percebe que amor verdadeiro não precisa de espetáculo. Ele se revela no cuidado diário, na proteção invisível, nos livramentos silenciosos e na força que surge exatamente no momento em que tudo parecia ruir. É essa verdade, tão profunda quanto suave, que faz sua alma descansar. Enquanto absorve essa nova dimensão de entendimento, ele sente como se uma luz interna começasse a se expandir, tocando pensamentos, memórias e sentimentos que antes estavam dispersos. Agora, tudo encontra um lugar. A dor que o amadureceu, a alegria que o fortaleceu, os obstáculos que o moldaram e a graça que o sustentou. Ele reconhece que sua história não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre transformação. Uma transformação que não veio repentinamente, mas foi construída gota a gota, gesto a gesto, cuidado a cuidado. É nesse momento que ele percebe a profundidade de seu agradecimento, não mais como um ato isolado, mas como um estilo de vida, uma resposta contínua ao amor que o acompanhou quando ninguém mais compreendia sua luta. Esse reconhecimento o envolve por completo,
como se abraçasse o próprio sentido de existir. E então, com o coração pleno e a alma leve, o personagem encontra sua última expressão de entrega. Não é um clamor, não é um pedido, é apenas gratidão, pura e sincera. Ele entende que seu caminho continua, que sua jornada não termina ali, mas agora ele segue com uma nova visão sobre si e sobre o mundo. Ao levantar o rosto, ele sente que está pronto para seguir adiante, não porque tem todas as respostas, mas porque sabe que nunca esteve sozinho. Seu agradecimento se torna, portanto, uma semente lançada ao vento, capaz de tocar outros corações, capaz de acender esperança onde ela parece apagada. E ali, nesse instante de completa rendição, ele sela sua experiência com paz, com fé renovada e com a certeza inabalável de que tudo, absolutamente tudo, o conduziu até um lugar de amor profundo e permanente. Se essa oração falou profundamente com você, se inscreve aqui no canal e deixe seu comentário contando como ela tocou o seu coração. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras vidas que precisam de paz e esperança. Que você siga abençoado sempre.